ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. No programa anterior, começamos a falar sobre as 70 semanas de Daniel, 9, versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Baseado nos 70 anos de cativeiro que estavam chegando ao fim, Deus projetou uma nova cronologia de acontecimentos relacionados à nação judaica. Agora, qual o significado desta profecia? A primeira coisa importante é entender o significado do termo semanas. Não há nenhum desacordo entre os estudantes de língua hebraica sobre o significado da palavra semanas na passagem que estamos estudando. É a palavra heptad, e significa simplesmente uma unidade de medida. Um heptad é usado para descrever um conjunto de 7 coisas, assim como a palavra dúzia descreve um conjunto de 12 coisas. No entanto, a palavra dúzia não vem sozinha. Suponha que eu entre em um supermercado e peça ao funcionário uma dúzia. Ele irá me perguntar, uma dúzia de quê? De ovos? Você quer uma dúzia de pães? Uma dúzia disso ou uma dúzia daquilo? Bem, Gabriel disse a Daniel, 70 heptads, ou 77 estão determinados. Mas 77 de quê? É evidente pelo contexto, pelo menos para mim, que a profecia se refere ao tempo. O tempo é composto por unidades de diferentes durações. Seriam estes 77 de segundos, de minutos, de horas, de dias, de semanas, de meses ou de anos. Cheguei à conclusão de que os 77 em Daniel 9, 24 a 27 se referem a anos. Não vou insistir que exista a conexão entre os 70 anos mencionados no versículo 2 e as 70 semanas no versículo 24, mas sim dirigir a nossa atenção para o fato de que o que Daniel estava lendo no livro de Jeremias e o que ele estava escrevendo se referia a anos. Quando você lê outras passagens das Escrituras, pode observar que os judeus reconhecem uma semana de 7 anos, bem como uma semana de 7 dias. Os hebreus classificavam as semanas de 3 formas. Primeiro, a semana de dias, que era contada a partir de um sábado até o outro. Segundo, a semana de anos, que era contada de um ano sabático para o outro e consistia de 7 anos. Terceiro, a semana de 7 vezes 7 anos, ou 49 anos, que se contava de um jubileu até o outro. O versículo a seguir ilustra a semana do jubileu, Levítico 25, 8. Também contarás 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos te terão 49 anos. A expressão 7 semanas de anos te darão 49 anos significava para Israel semana de anos. O período de 7 anos era considerado uma semana. Agora, voltando a Daniel 9, a conclusão é que a profecia das 70 semanas se refere a 77 semanas de anos, ou seja, 490 anos. Veja, Daniel estava lendo o livro de Jeremias sobre os 70 anos de cativeiro na Babilônia. Então é como se Deus tivesse dito: sim, Daniel, você interpretou de forma correta. Os 70 anos de cativeiro registrados por Jeremias estão chegando ao fim. Mas agora eu quero mostrar outro período de 70, um período em que cumprirei todos os meus planos para o meu povo e a minha cidade santa. O número 7 tem sempre representado a perfeição. Assim, a nossa profecia se refere a um período de tempo em que Deus completará uma grande obra em relação a Israel e à terra da Palestina. Vemos aqui o que chamamos de matemática profética. A seguir, vemos 3 divisões das 70 semanas, versículos 25 e 26. A primeira coisa que Daniel deveria saber e entender era que as 70 semanas iriam ser divididas em 3 partes. O primeiro período, de 49 anos, que foi o ponto de partida da profecia, começaria com a ordem para restaurar e reconstruir Jerusalém.
Existem pelo menos 3 decretos envolvidos com a restauração da adoração em Jerusalém, a reconstrução do templo e a reconstrução da cidade de Jerusalém, que incluía a muralha da cidade. O primeiro decreto foi emitido por Ciro em 538 a.C. e é registrado ou relatado por Esdras no livro de Esdras, capítulo 1, versículo 1 a 4, e no capítulo 5, versículos 13 a 17. O segundo decreto foi ordenado por Dario em 1517 a.C. e está registrado em Esdras 6, de 1 a 12. O terceiro decreto foi ordenado por Artaxerxes em 445 a.C. Esse está mais de acordo com as especificações dadas por Deus em Daniel 9:25. Este terceiro decreto está registrado em Neemias capítulo 2 e parece que, de acordo com os detalhes no registro, este é o ponto correto do início da grande profecia de Daniel. Artaxerxes deu permissão a Neemias para construir os muros da cidade, de acordo com Neemias 2:18 e 13:15. O servo de Deus disse ao povo: venha e edifiquemos o muro de Jerusalém. No capítulo 6, versículo 15 de Neemias, lemos: acabou-se, pois, o muro. Assim, desde o tempo do decreto de Artaxerxes até a conclusão do cânon do Antigo Testamento, que determinou a profecia de Malaquias, haveriam 7 semanas de anos, o que corresponde a 49 anos. Mas depois aparece 62 vezes 7, ou seja, 434 anos, 62 vezes 7. O primeiro ciclo de 49 anos, apesar de ser mencionado separadamente dos 434 anos, está unido a ele, e os 2 ciclos somam um total de 483 anos. Vamos ler Daniel 9, versículo 26. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Isto é, 483 anos após o decreto de Artaxerxes, outra importante profecia seria cumprida, ou seja, a morte do Messias. Em outra ocasião, veremos mais detalhadamente a pessoa e a obra do Messias. Mas agora, vamos continuar com o nosso estudo. Devemos ser cuidadosos sobre a questão da cronologia bíblica. Vou evitar o dogmatismo, exceto nas passagens onde o tempo é mencionado especificamente. 2 livros escritos por Robert Anderson me impactaram bastante. Um deles é Daniel diante dos críticos e o outro é O Príncipe que Virá. Nesses livros, Anderson traçou o tempo desde o dia em que Artaxerxes deu a Neemias a permissão para reconstruir Jerusalém até o Domingo de Ramos, quando nosso Senhor Jesus foi apresentado publicamente a Israel como seu rei, e são exatamente 483 anos, ou seja, 49 anos mais 434 anos. No entanto, nos cálculos de Anderson, esses anos eram anos judeus de 360 dias, formados por 12 meses de 30 dias cada. O período de tempo no versículo 26 mostra uma das mais incríveis profecias da Bíblia. Aqui está o momento exato da rejeição de nosso Senhor, uma predição feita mais de 4 séculos antes de Cristo nascer. Se os judeus do tempo de Cristo tivessem acreditado na profecia de Daniel, eles saberiam que Jesus de Nazaré era o Messias e o Rei prometido. Isso é uma clara repreensão para a incredulidade do homem. Em terceiro lugar, temos mais 7 anos, a 70ª semana, descrita no versículo 27. Esta é a última semana que resta das 70 semanas, ou dos 490 anos. Vamos ler o versículo 27. E ele firmará aliança com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vimos que não houve lapso de tempo entre as 7 semanas, ou seja, os primeiros 49 anos, e as 62 semanas, ou seja, os 434 anos. Portanto, os primeiros 483 anos da profecia se sucederam sem interrupção. A pergunta que surge aqui é se a última semana de 7 anos seguiu seu curso, sem interrupção. Levando em conta, é claro, que a morte de Cristo já sucedeu no passado e que sua profecia já se cumpriu, para mim a resposta a esta pergunta é um claro e enfático não. As 69 semanas, ou seja, os 483 anos, estão separados da última semana por um intervalo de tempo.
O versículo 26 refere-se à morte de Cristo e à destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo, enquanto o versículo 27 ainda pertence ao futuro. A 70ª semana de 7 anos se cumprirá em uma data futura. As 70 semanas completas talvez teriam seguido seu curso sem interrupção se os judeus tivessem recebido a Cristo como Messias e herdeiro legítimo do trono de Davi. No entanto, eles rejeitaram e crucificaram a Cristo e, como consequência, estão espalhados por toda a terra, sem um relacionamento reconhecido com Deus. Não podemos perder de vista o fato de que toda a profecia está relacionada com o povo de Daniel, os judeus, e a cidade santa de Jerusalém. É claro que Daniel não revelou que a 70ª semana de Daniel não seguiria imediatamente depois do fim da semana 79. Entre a segunda e terceira parte do ciclo, que abrange os 409 anos, há um período de tempo indeterminado. Conforme a minha compreensão das Escrituras, esse período é o tempo da presente era da Igreja, que teve seu início no Pentecostes e terminará com a aparição de Cristo no ar para levar a sua Igreja consigo. O Senhor Jesus Cristo disse aos judeus em Mateus 21:43, portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Vemos aqui que Deus não está tratando apenas com judeus, mas com a humanidade em geral, judeus e gentios. Portanto, todo aquele que aceita o seu Filho Jesus Cristo nasce espiritualmente no seu reino. Depois do Pentecostes, os apóstolos reconheceram o lapso de tempo entre a semana 69 e a semana 70. Foi em Antioquia que Paulo reuniu a igreja para contar tudo o que Deus fizera com eles e como ele abriria a porta da fé aos gentios. Isto está em Atos 14:27. Tiago relembrou aos irmãos como Deus apareceu aos gentios para torná-los um povo para o seu nome e citou o profeta Amós. Amós 9:11 diz, naquele dia, tornarei a levantar o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas e tornarei a levantar as suas ruínas e o edificarei como nos dias da antiguidade. Se compararmos este versículo com Atos 15:13-17, poderemos ver isso. Esse tempo presente é o que Paulo chama de a dispensação da graça de Deus, o mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Efésios 3:2-5. Muito bem, então podemos dizer que existe um parênteses entre as semanas 69 e 70, um período indeterminado, que não está incluído nos escritos do Antigo Testamento. Resulta do nosso estudo das Escrituras que Deus computa o tempo com os judeus somente quando ele está lidando com eles como nação. Se alguém considerar como forçada a ideia de uma lacuna entre a semana 69 e 70, deve considerar que esses casos são comuns nos textos proféticos. Temos um exemplo no Salmo 34:16, outro em 1 Pedro 3:12, comparado com o Salmo 34:16. Temos uma ilustração semelhante em Isaías 61:1-2, comparado com Lucas 4:18-19. A minha conclusão é esta: a semana 70 não deve ser considerada cronologicamente consecutiva à semana 69. Elas estão separadas por um período de tempo indefinido. Estamos vivendo atualmente neste período. Qual é a mensagem desta profecia? Qual será a mensagem para Daniel e seu povo? Já vimos o fato de que Daniel sabia sobre a reconstrução de Jerusalém e os muros da cidade. Mas em Daniel 9:24 são mencionadas 6 coisas que devem ocorrer durante o período de 490 anos. Devemos estudar cuidadosamente estes 6 anúncios, um de cada vez. O primeiro é: para cessar a transgressão. Este foi o primeiro e mais importante ponto na lista de Deus. Tenha em mente o fato de que esta era uma transgressão nacional, porque a profecia está relacionada ao povo de Daniel. E também, observe que o artigo definido, a, aparece na expressão a transgressão. O tema central da oração de Daniel era a transgressão de seu povo. A palavra transgressão combina a ideia de rejeição e de apostasia. Portanto, a transgressão seria a rejeição final de Israel ao Messias. O aspecto final dessa transgressão está ainda no futuro para os judeus. Embora seja verdade que o sacrifício de Cristo é suficiente para todo o mundo, Israel continua a rejeitá-lo e assim ainda permanece até hoje em desfavor diante de Deus.
Mas quando Cristo voltar à terra, no fim das 70 semanas, e os judeus estiverem em sua própria terra, eles vão reconhecê-lo e recebê-lo como seu Messias, e então experimentarão o perdão e a purificação que só Cristo pode proporcionar. Em segundo lugar, observe que isso era para dar fim ao pecado. A expressão dar fim significa literalmente selar ou proibir. Quando Cristo vier para estabelecer seu governo na terra, Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas 1, 32 e 33. Durante seu reinado, ele proibirá e selará o pecado, assim como um criminoso é preso e a porta é trancada com chave, ou como quando Deus fala ao sol e ele não nasce e sela as estrelas. Jó 9, 7. O dia está chegando quando Cristo porá um fim ao pecado durante o seu reino sobre a terra, que se seguirá imediatamente após a 70ª semana, e o diabo será preso, de acordo com Apocalipse 20, 1 a 3. Naquele dia, o pecado terminará a sua ação em Israel. Eu agradeço a Deus que virá esse dia em que o pecado já não destruirá. O próximo anúncio, então, é para expiar a iniquidade. Aqui a palavra expiar significa sacrifício ou cobertura. Implica uma cobertura eficaz para o pecado quando o pecador se reconcilia com Deus. Em Daniel 9:5, Daniel disse: pecamos e cometemos iniquidades. E Deus respondeu dizendo a Daniel que um dia os pecados de Israel serão perdoados e esquecidos. Os pecados de todos os homens judeus e gentios foram expiados pela morte de Cristo no Calvário. Mas apesar da morte do nosso Senhor ser suficiente para nós, ela só é eficaz quando os homens o aceitarem. E como Israel continua rejeitando o Messias, sua expiação se dará somente quando reconhecerem a Jesus Cristo como seu único Redentor. A próxima coisa que é mencionada é para trazer a justiça eterna. Resumindo estes 3 primeiros pontos, dos 6 que estaremos estudando, vemos que o tempo para a transgressão, os pecados e a iniquidade tem percorrido seu curso designado, e agora isso tudo deve ser examinado. Será o início de um novo período em que Israel terá um relacionamento correto com Deus, e então haverá justiça na terra. Jeremias escreveu sobre esse dia no capítulo 31, versículos 31 a 34. O reino milenar de Cristo na terra será um reino de justiça, que estará disponível para Israel através de Cristo. O Salmo 85:13 diz: a justiça irá diante dele, e nos porá no caminho das suas pisadas. Um pouco mais adiante lemos no Salmo 96:13: julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Pois bem, em quinto lugar temos então para selar a visão e a profecia. Após a 70ª semana, quando Israel adorar o Messias e for perdoado e purificado de seus pecados, todos os anúncios proféticos terão sido cumpridos, e assim a fé dará lugar à visão. Todas as promessas de Deus para Israel serão uma realidade. Todas as profecias terão sido cumpridas, porque o propósito das visões e das profecias será finalmente completado, realizado e cumprido. Nós vimos que o pecado seria selado e agora a visão e a profecia seriam seladas. Deus vai executar tudo o que foi falado através de seus santos profetas. Quando as transgressões de Israel terminarem e a comunhão com Deus for restaurada, não haverá necessidade de visão ou profecia. A profecia foi introduzida no mundo por Deus, quando o pecado entrou no mundo. A primeira profecia se refere ao pecado e à redenção, e está em Gênesis 3:15. Finalmente, vemos o 6º ponto, para ungir o Santíssimo. Não existe concordância entre os estudantes conservadores da Bíblia sobre o significado exato do termo Santíssimo aqui. Alguns acreditam que ele deva ser traduzido como tabernáculo, outros como o único santo, ou seja, para uns pode se referir a um lugar, para outros pode se referir a uma pessoa. Não sei exatamente qual deles é o exato. Eu não quero ser dogmático sobre isso, mas sabemos através de outras passagens na Bíblia que haverá um ou possivelmente 2 templos construídos em Jerusalém. Você pode ler isso em Amós 9:11 e Atos 15:16, onde encontrará um altar e um tabernáculo. Agora, nessas 6 coisas mencionadas, no versículo 24, Israel tem na mensagem profética de Deus a soma de todas as bênçãos que a nação receberá no futuro. Ao fim dos 490 anos, todas as suas promessas terão sido então cumpridas.
Ele dará fim à transgressão, dará fim ao pecado, fará expiação para a iniquidade, trará justiça duradoura, selará a visão e a profecia, e ungirá o tabernáculo e o único santo. Por hoje é só. Muito obrigado por ouvir este programa. Que Deus o abençoe e até o próximo estudo. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.